Boa noite a todos e a todas. Sou professora Janaína Carvalho Barros, membro desse curso de extensão intitulado Serviço Social e Política Social. Esse curso de extensão é uma das atividades promovidas pelo Grupo de Pesquisa Trabalho e Sociabilidade. Linha 2, Trabalho, Questão Social e Serviço Social, do Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade Federal de Mato Grosso. No nosso encontro de hoje, intitulado Serviço Social em Tempos de Barbárie, Arquitetura da Mentira, nós convidamos o professor doutor Renato Francisco dos Santos Paula, da Universidade Federal de Goiás. O professor é graduado e doutor em Serviço Social e tem diversas obras publicadas. Tem uma vasta experiência no campo das políticas públicas, com ênfase na seguridade social. Renato, muito obrigado por aceitar o nosso convite e a fala é sua. Boa noite a todos, a todas. Vamos dar início à nossa segunda aula do curso de extensão, né, do nosso programa aqui de Política Social da Universidade Federal do Mato Grosso. Queria aproveitar a oportunidade, antes de começar a aula, agradecer mais uma vez o convite generoso das companheiras, companheiros da UFMT, professora Isabel, professora Janaína, professora Tânia e todos os demais professores e professoras desse departamento que muito generosamente me fizeram o convite para estar com vocês nessa atividade. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Bom, a nossa aula de hoje, ela tem muito a ver com a aula anterior, né? Então, eu sugiro que quem não assistiu à aula anterior, assista, porque de alguma forma vai ter um diálogo entre as duas aulas, tá? Se vocês viram na divulgação da aula, né, a ementa que a gente construiu, ela aponta uma abordagem bem ampla do tema, né? Mas aqui a gente vai tentar simplificar um pouco, porque, na verdade, nós vamos tentar fazer um exercício de análise de conjuntura que vai tentar entender o serviço social nessa conjuntura, né? E, ao mesmo tempo, tentar mostrar, ou melhor, reafirmar a leitura crítica que o serviço social acumulou ao longo da sua história sobre a estrutura das sociedades de tipo capitalista e, consequentemente, o posicionamento do serviço social diante dessa conjuntura e dos elementos conjunturais que historicizam essa mesma conjuntura, tá certo? Então, vejam vocês o seguinte, que logo de partida, quer dizer, eu já estou fazendo um apontamento importante. Quer dizer, a gente vai tentar sair dessa aula com o mínimo de clareza do que são os elementos que compõem a estrutura do sistema, né? E que, portanto, só se alteram se houver uma alteração no próprio sistema, em seu conjunto, né? E isso nos auxilia na compreensão até das crises estruturais que esse sistema tem, que o sistema apresenta, e a gente vai tentar entender também quais são os elementos conjunturais, ou seja, aquelas situações que determinadas estrutura, né? Obviamente, alteram partes internas ou superfície das relações sociais e que tem nos sujeitos em relação, quer dizer, na ação dos sujeitos em relação a uma motivação importante. E que no capitalismo, né, nós vamos perceber como que esses sujeitos se movimentam a partir da disputa de projetos societários, que, em última análise, a gente pode chamar de luta de classes e entendê-la como motor da história. Tá? Então, vejam que de partida eu estou anunciando aqui um pouco da arquitetura da aula, de como a gente vai trabalhar. E para me ajudar nessa tarefa, eu convoquei aqui um sociólogo que faz um texto muito interessante, um texto que é construído lá na década de 80 e que nos ensina a fazer análise de conjuntura. Eu estou falando do sociólogo Herbert de Souza, né? O Betinho, né? Como as pessoas o conheciam, né? Que faz um texto muito interessante na década de 80 que nos ensina a fazer análise de conjuntura.
E nesse texto, o Betinho diz para a gente que para se fazer análise de conjuntura é necessário manejar algumas ferramentas, né? Aí ele traz para a gente 5 ferramentas que são importantes para se fazer análise de conjuntura. A primeira ferramenta que o Betinho traz para a gente são o que ele chama de acontecimentos, né? E ali ele faz uma distinção importante entre fato e acontecimento, tá? Ele vai dizer para a gente que fatos acontecem todos os dias, corriqueiramente, né? Mas quando esse fato assume um caráter especial para uma pessoa, ou para o grupo de pessoas, ou mesmo para a sociedade, esse fato se torna um acontecimento, tá certo? E ele diz ainda que a gente precisa distinguir esses acontecimentos pelo grau de importância que eles têm, né? Mas o mais importante dessa história, segundo o Betinho, é que a análise dos acontecimentos, elas indicam sempre certos sentidos, certos significados e revelam a percepção que uma sociedade ou um grupo social ou uma classe tem da realidade e de si mesmo, tá? Então, essa é a primeira ferramenta que o Betinho diz lá no texto dele, que a gente tem que utilizar para poder fazer análise de conjuntura. A segunda, ele diz que são os cenários, né? Ele diz que é essencial a gente identificar o lugar onde as coisas acontecem. Quer dizer, onde é que a luta está acontecendo? Que lugar que as coisas estão acontecendo? Por quê? Porque saber o lugar onde as coisas acontecem pode nos ajudar a compreender quem leva vantagem em relação ao outro, né? Já que na análise de conjuntura a gente vai ter sempre os sujeitos em relação, como a gente falou antes, certo? Bom, a terceira ferramenta que ele diz são os atores que vão estar nesse cenário, né? E aí ele diz o seguinte, que quando ele fala identificar atores, que a gente não está falando apenas dos sujeitos, a gente não está falando apenas das pessoas, tá? Quando ele fala dos atores, ele diz que a gente pode também identificar como ator um grupo de pessoas, uma classe social, ou mesmo instituições, como o partido político, a mídia, a igreja, a família, e etc. Então é importante identificar quem são esses atores que estão ali nesse cenário. Uma quarta ferramenta que o Betinho chama atenção, e é importante a gente não perdê-la de vista, é o que ele chama de relação de forças, tá? Bom, e aqui eu vou usar as próprias palavras dele. Ele diz assim: as classes sociais, os grupos, os diferentes atores sociais estão em relação uns com os outros, tá? Essas relações podem ser de confronto, de coexistência, de cooperação e estarão sempre revelando uma relação de força, de domínio, igualdade ou subordinação. Então, encontrar formas de verificar a relação de forças, quer dizer, ter uma ideia mais clara dessa relação é decisivo se quiser tirar consequências práticas para análise de conjuntura, tá certo? Bom, então, aqui eu vou abrir um parênteses antes de falar da quarta ferramenta, mas eu vou abrir um parênteses para explicar uma coisa que é fundamental para a gente não perder de vista, tá? O filósofo greco-francês Nikos Poulantzas, ele define o Estado como uma condensação material das correlações de forças expostas na sociedade, tá? Então, veja, o Betinho está dizendo que uma ferramenta essencial para se fazer análise de conjuntura é a gente identificar a relação de força. Aí, eu lembro do Poulantzas, que define o Estado como uma condensação material das relações de forças que estão dispostas na sociedade, tá? E isso é importante para a gente entender, né, que a correlação de forças que o Poulantzas usa para definir o Estado não deve se confundir com o que o Betinho está falando necessariamente de relação de forças. O Betinho está falando de uma coisa maior. E também eu abriria incluiria nesse parênteses aqui, a gente não pode confundir essa correlação de forças com a tese da correlação de forças que foi colocada
no serviço social, num momento significativo do movimento de reconceituação, uma tese que foi trazida na época pelo professor Vicente de Paula Faleiros, né, que tinha como centro de análise as relações de poder. Tá? O professor Faleiros, na época, ele se valeu de categorias gramscianas, né, como a categoria de intelectual orgânico, da categoria de hegemonia, para situar o exercício profissional do assistente social na trama das relações sociais. Mas ele não usou, ele não se valeu da noção de Estado ampliado, né, dentre outras categorias gramscianas que ajudariam a completar essa análise. Tá? Então, por isso é que eu estou dizendo que não dá para se confundir as coisas. Então, quando o Betinho fala da relação de forças como uma ferramenta importante para se fazer análise de conjuntura, aí eu lembro que o Poulantzas define o Estado como uma correlação de forças. E lembro da tese do professor Vicente de Paula Faleiros, quer dizer, a contribuição que ele dá no momento da reconceituação, né, da tese de correlação de forças, também como um elemento importante. São coisas distintas, mas é óbvio que elas têm uma relação. Né? Mas é importante que a gente entenda cada coisa no seu lugar, ok? Então, fecha o parênteses aí que eu abri agora para a gente ir para a quinta ferramenta que o Betinho traz na sua análise de conjuntura. A quinta ferramenta, ele chama de análise de fatos. Né? Eventos que têm como pano de fundo as estruturas, ou articulação entre conjuntura e estrutura. Tá? Então, aqui é que eu vejo o grande pulo do gato da contribuição do Betinho. E eu acho que essa contribuição do Betinho é a mais, talvez seja a mais importante nesse rol de instrumentos que ele nos dá para fazer a análise de conjuntura, porque, principalmente no nosso campo, né, no serviço social, é muito comum que as pessoas façam essa confusão entre conjuntura e estrutura, né? Até porque a gente tem um projeto profissional, né, que articula essas duas dimensões da realidade, quer dizer, a estrutura social de um tipo específico de sociedade, que é a sociedade de mercado, que é a sociedade capitalista, né, com conjunturas que dependem, sobretudo, de correlação de forças que vão mudando conforme a luta de classes vai mudando no movimento da própria sociedade, que também vai se alterando. Né? Então, nós construímos um projeto profissional que prospecta para uma outra estrutura de sociedade, quer dizer, uma sociedade estruturalmente posta em moldes e em bases diferenciadas dessa sociedade que nós temos hoje, né? E que depende do movimento histórico dessa própria sociedade nas suas contradições, né? Para acontecer essa sociedade emancipada. Então, essa característica, né, ou esse universo pelo qual o nosso projeto profissional transita, pode nos levar, em alguns momentos, a fazer uma confusão entre conjuntura e estrutura, ou não saber manejar a articulação entre essas duas coisas. Então, esse ponto que o Betinho traz me parece muito importante e essencial para a gente em todos os aspectos. Beleza? Então, tranquilo? Vamos avançar um pouco mais. Mas o que eu queria, ainda nesse ponto, né, da relação entre articulação e entre estrutura e conjuntura, queria dizer que isso não nasce do brilhantismo da cabeça do Betinho, né? Claro, ele era brilhante, mas não nasce do nada. Assim. Se a gente for estudar com atenção, por exemplo, o método em Marx, a gente vai descobrir exatamente como essas dimensões, estrutura e conjuntura, se articulam, né, na busca do universal, do particular e do singular, tá certo? Então, o próprio Betinho vai dizer para a gente assim, que a questão aqui é que os acontecimentos,
a ação desenvolvida pelos atores sociais, né, gerando uma determinada situação, definindo uma conjuntura, não se dá no vazio, né? Esses acontecimentos, quer dizer, essas ações, elas têm uma relação com a história, com o passado, com as relações sociais, econômicas e políticas estabelecidas ao longo de um processo mais longo, né? Então, por exemplo, vamos usar um exemplo que a gente está vivendo agora, né, que a gente está vivenciando nas universidades federais agora. E é um exemplo que o próprio Betinho usa no texto. Portanto, é bem oportuno, né, para a gente ver como esse texto dele é atemporal. Ele diz para a gente que, assim, por exemplo, uma greve geral que marca uma conjuntura é um acontecimento novo, né, que pode provocar mudanças mais profundas. Mas essa greve geral, ela não cai do céu. Ela é resultado de um processo mais longo e está situada numa determinada estrutura de mercado de trabalho que define as características básicas desse acontecimento, os seus alcances e os seus limites, né? Então, não é uma coisa isolada, né? Não é um fato que vira um acontecimento que está fora de um contexto, né? Um outro exemplo que eu adaptei aqui, não está no texto do Betinho, mas que eu adaptei aqui, por exemplo, uma situação, um quadro de enchentes no Rio Grande do Sul, como é o que a gente está vivenciando, quer dizer, pode marcar uma conjuntura social grave, né? Mas ela deve ser relacionada tanto à estrutura fundiária quanto urbana, que de alguma maneira interferem na forma como a enchente atingiu a população, quem são os mais atingidos e como, né? E isso vai, evidentemente, nos remeter de novo à questão da estrutura de classes sociais dessa sociedade, porque é óbvio que é o que a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul acontecer, né? É óbvio que os mais pobres estão sendo os mais afetados, é óbvio que a população que não tem, historicamente, né, acesso a condições mínimas de sobrevivência do ponto de vista material, estão sendo os mais afetados. Então, não adianta entender o acontecimento da enchente de maneira isolada, né? Como querem nos fazer crer, inclusive, os conservadores e a turma aí do negacionismo climático, né? Então, vejam vocês que o Betinho, ele nos dá essas pistas para a gente conseguir analisar a conjuntura, e o interessante é que nesse mesmo texto, quer dizer, ele vai dar algumas pistas de como a gente pode analisar também a estrutura, né? Não só a conjuntura, mas também a estrutura. Quer dizer, ele vai trazer nesse texto dados gerais do sistema mundial do capital, os limites e as contradições desse sistema, né? E aquilo que na época que o Betinho escreveu esse texto, parecia ser o modo conjuntural da estrutura do capital naquele momento, que era o monopolismo, representado pelas empresas transnacionais, né? Se fosse hoje, talvez ele desse ênfase à financiarização, que é o que rege o mundo capitalista hoje, né? Assim, se fosse pensando aqui numa forma de atualizar o texto, né? Talvez ele desse ênfase à financiarização, mas na época ele fala do monopolismo, né? Representado pelas empresas transnacionais. Depois no texto ele segue falando da comunicação, da informação, mas isso eu vou retomar mais para frente, tá? Na aula eu retomo mais para frente isso, porque esse é um ponto importante da nossa aula de hoje, tá? Bom, então vejam só, feita essa introdução, eu quero anunciar então que análise de conjuntura que nós vamos fazer, quer dizer, na verdade, eu nem sei se dá para chamar de análise de conjuntura. Na verdade, talvez seja só um recorte, uma síntese dos últimos acontecimentos, né, que estão dados aí, para a gente poder pensar um pouco o serviço social nesse contexto. Mas, de qualquer forma, essa análise, a gente vai partir de um macro estrutural, tá? De um marco estrutural que se manifesta conjunturalmente, ok? Quer dizer, o marco estrutural que eu estou falando aqui é uma crise estrutural do capital, ok? E a manifestação conjuntural desta crise que a gente vai partir, né, é a crise que explode em 2008. Por quê? Porque, quer dizer, esse marco estrutural,
né, que não podia ser outro a não ser a crise estrutural do capital, que teve em 2008 uma manifestação de grande envergadura que colocou em xeque o mundo como ele era até então, né? E aí eu lembrei até daquela música do R.E.M., né? Como é que é? It's the end of the world as we know it, né? O fim do mundo, esse é o fim do mundo como nós o conhecemos. E por que eu lembrei dessa música agora? Porque a crise de 2008 ela coloca em xeque o mundo da maneira como ele era até então, né? Isso vai ficar mais claro mais para frente. Acompanha meu raciocínio que isso vai ficar mais claro. Mas o que eu quero dizer é que a crise de 2008 ela não é a única responsável por nos colocar num cenário de incerteza sobre o nosso futuro, tá certo? A academia ela vem estudando as transformações societárias dos últimos tempos e a gente não tem ainda um consenso para saber para onde a humanidade caminha, né? Nós não temos um consenso ainda. Enfim, nós estamos numa época de grandes transformações, de transformações de grande envergadura, né? E isso eu também vou falar mais para frente. Mas vamos voltar aqui à crise de 2008 para a gente entender um pouco esse processo. Vamos lá. No dia 15 de setembro de 2008, que é o dia que ficou conhecido como Segunda-feira Negra, né? E em que pese, né, o uso desse termo, mas enfim, é como tá nos livros, né? Como entrou para os livros de história, como entrou o registro desse dia do 15 de setembro de 2008, né, uma segunda-feira, que foi o dia em que aquele banco de investimentos norte-americano, o Lehman Brothers, né, declarou a sua falência. Então, para muita gente, esse dia ele indica o início daquela que seria a maior crise do capital desde a crise de 1929. Né? No entanto, alguns outros analistas, cientistas sociais, economistas e até o pessoal do serviço social mesmo, que faz análise desse momento, né, referem que a crise de 2008 ela foi apenas um desdobramento agudizado da crise da década de 70, que foi aquela crise que foi iniciada lá nos centros, nos países produtores de petróleo. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é que, independentemente das declarações de paternidade ou de origem da crise, o fato é que, a partir de lá, o mundo todo vai estar acometido de inflexões que nos colocariam nessa conjuntura de incertezas, como eu já disse, né, que apontam que a gente está vivendo, no meu entendimento, e eu posso estar enganado, mas vou compartilhar com vocês esse entendimento prévio, nós não estamos numa era de mudanças, numa era de transição, mas a gente pode inferir, e eu tenho feito essa inferência, de que nós estaríamos numa transição de era, né? Não uma era de transição, mas uma transição de era, tá? Em que pese a gente não saber exatamente para onde essa transição vai nos levar. Né? Historicamente, a gente ainda está tentando descobrir, mas essa é uma hipótese aí que eu estou levantando com vocês, e vocês vão perceber que ao longo dessa aula eu vou levantar várias hipóteses. Né? Essa aula é basicamente uma aula de provocação. Eu vou provocar muito vocês durante essa aula. E essa é uma primeira provocação. E eu gosto disso. Gosto de colocar a turma para pensar. Né? É um pouco essa ideia. Bom, então, vamos lá. As consequências desse processo que eu descrevi, quer dizer, as consequências desse processo, elas atingiram e estão atingindo ainda todas as dimensões da vida na sociedade global, né? Entretanto, em alguns períodos distintos, a gente pode perceber que dimensões específicas dessas consequências, elas se destacam de modo a configurar mudanças estruturais modestas, né? Não mudanças estruturais que podem subverter o sistema como um todo, mas
é possível a gente identificar alguns sinais de mudanças estruturais mais tímidas. No entanto, a gente vai perceber algumas mudanças conjunturais significativas. Isso é fato, né? Do ponto de vista das alterações, né? Vocês vão perceber isso mais para frente também. Olha só, vamos pensar um pouco aqui. Então, o que acontece desde a partir de 2008? Por exemplo, se a gente for olhar na perspectiva econômica, a gente vai perceber que desde 2008, o que a gente vai ter? A gente vai ter um desemprego em massa, né? A gente vai ter uma retração financeira internacional, sobretudo na Europa, o que faz com que os países mais frágeis, né, da União Europeia, como Portugal, Itália, Espanha e a Grécia, né, eles estiveram quase próximos de um colapso, né? A gente vai perceber um aumento da dívida pública externa, a gente vai perceber uma queda no valor e na demanda por commodities, né? O que vai levar os efeitos da crise para países como o Brasil, por exemplo, e isso vai ajudar a gente a entender uma coisa interessantíssima, que é o fato de que a crise no Brasil ela não teve os mesmos a mesma dureza, vamos dizer assim, não encontro palavra melhor para dizer agora, que nesses países da Europa, por exemplo, ou até mesmo nos Estados Unidos, mas ela leva o Brasil a fazer uma opção, enfim, quer dizer, não sei se ela leva, mas é uma opção da classe dominante brasileira, né? De reafirmar, por exemplo, o processo de desindustrialização e fazer uma opção pelo agro, né? Quer dizer, a queda no valor e na demanda das commodities pressiona ainda mais a classe dominante brasileira, a pressionar, inclusive, o Estado para que um processo de desindustrialização acontecesse e a vocação agroindustrial do Brasil tivesse sido reafirmada neste momento, né? E é claro que o agro ele representa uma fração da classe dominante, né? E a gente tem outras frações da classe dominante que não estão necessariamente vinculadas ao agro. Isso vai gerar mais para frente, eu vou falar disso também, um curto-circuito aí entre as frações da classe dominante que ocupavam espaço no bloco do poder. Mas isso aguenta aí que isso eu explico um pouco mais para frente. Mas só para entender, né, uma dessas consequências do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, quer dizer, no plano político, né, a arquitetura geopolítica vigente na época apontava para uma nova explicitação da polarização político-econômica e ideológica que tinha sido suplantada desde o fim da Guerra Fria e da queda do Muro de Berlim, né? Então, de um lado, a gente vai ter governos de esquerda e de centro-esquerda que haviam emergido em vários países da América Latina e da Europa, né, que enfrentavam a crise tentando ampliar sua participação nos mercados mundiais, tentando criar mecanismos de otimização dos seus aparelhos de Estado para atender melhor as demandas internas, né, tentando reafirmar sua autonomia e buscando alternativas de produção e reprodução social diversa daquelas tradicionais e conhecidas saídas liberais ou neoliberais, ou no caso brasileiro, uma saída neo-keynesiana, né, que foi o que aconteceu no Brasil, e que o governo se autodenominou de neodesenvolvimentista, quer dizer, mas na essência, é o neo-keynesianismo que a gente está falando, né? Por outro lado, os países de capitalismo central, quer dizer, eles aumentavam as suas medidas protecionistas, né? Eles colocavam as suas máquinas estatais a serviço do capital financeiro, né? Na intenção de salvar esses bancos de investimentos, como o próprio Lehman Brothers, né? O Fed, que é o Banco Central norte-americano, ele vai investir pesado nisso, depois de alguma resistência do governo norte-americano, mas eles vão entrar, o Estado vai entrar para salvar, né, esses bancos. Tem um filme interessante sobre isso, sobre esse momento da crise, e como os Estados Unidos tenta fazer isso, que se chama
Grande Demais para Quebrar. Grande Demais para Quebrar. Esse é o nome do filme. Eu não me lembro agora quem é o diretor, mas eu até tenho ele aqui em algum lugar, aqui na minha biblioteca, esse filme. Mas ele fala um pouco disso, como é que os Estados Unidos entra na história, o governo, né, entra para salvar esses bancos, né? E eles usam, inclusive, eles se valem, inclusive, né, daquilo que alguns autores, inclusive muitos no serviço social, chamam de ideologia do desenvolvimento, né? Como forma de manter a estrutura imperialista, né, de dominação dos países ricos sobre os países pobres ou os países em desenvolvimento. Isso no plano econômico, político. No plano social, o debate sobre o alcance, a abrangência e as responsabilidades sobre a proteção social, sobre a prestação de serviços sociais que pudessem enfrentar as contingências daquele momento, recolocava na ordem do dia o debate sobre exatamente os sistemas de proteção social e as relações intrínsecas desses sistemas de proteção social com o mercado de trabalho, né? E nesse mesmo plano, o que acontecia? Retornava à cena, olha o termo que eu estou usando, o termo lá do Betinho da análise de conjuntura. Retornava à cena, né? Antigas movimentações populares relativas à luta por direitos humanos e sociais, né? Essas lutas elas poderiam ser de agenda ampla, como por exemplo o direito à alimentação, à moradia, à saúde, etc., ou lutas sociais segmentadas, né? Como o direito das mulheres, crianças, jovens, idosos, o direito da população LGBT, de negros, negras, indígenas, comunidades tradicionais, povos originários, imigrantes, e assim por vai, e assim por diante, né? Então, veja, todo esse quadro que eu expus aqui, de modo muito, muito resumido, né? Porque essa crise ela vai causando mudanças que vão se tornando cada vez mais graves no processo, né? Provocou mudanças nas relações que até então se estabeleciam entre as classes sociais e intra-classes sociais, ok? Refletindo, né, as disputas no bloco, no poder, no interior de vários estados nacionais, mas também nas suas sociedades civis, né? E isso vai gerar uma efervescência aí nas sociedades, né? E a gente vai, e aí eu vou lembrar aqui, quer dizer, esses movimentos, né? Essa efervescência na sociedade civil, ela vai trazer movimentos novos, mas vai fazer a gente lembrar também de movimentos mais tradicionais, de movimentos mais antigos, é, é, que de alguma forma se tornaram históricos, né, nesse processo das lutas sociais. Por exemplo, eu vou lembrar aqui que em 1963, lembrando aqui, teve aquela marcha sobre Washington por trabalho e liberdade e tal, que reivindicava direitos civis, aquela marcha liderada pelo Martin Luther King, né? Onde ele faz aquele discurso famoso, I have a dream, né? Eu tenho um sonho e tal. Então, esse é um movimento histórico, né? Que marca um pouco esse tipo de movimentação numa perspectiva histórica, né? Um outro exemplo, a gente teve, por exemplo, a partir de 2010, né, no final do ano de 2010, começa a acontecer uma série de protestos nos países do Oriente Médio e no norte da África, protestos que protestavam contra... Protesto que protestava é ótimo, né? Mas é isso mesmo, protesto que protestava contra a corrupção nos governos, a falta de liberdade, a crise econômica, né, no Oriente Médio e no Norte da África, que ficou conhecido como a Primavera Árabe. Acho que vocês se lembram desse movimento. Teve aquele acontecimento nos Estados Unidos também, quando um jovem negro, o Trayvon Martin, né, o nome do rapaz, foi assassinado na Flórida por um policial branco, né? E depois disso foram denunciados outras atrocidades cometidas contra pessoas negras, tanto por civis quanto policiais brancos, e isso gerou uma série de protestos, gerou uma comoção nos Estados Unidos que se espalhou pelo mundo,
né? E esse movimento ficou conhecido como Black Lives Matter, né? Que é Vidas Negras Importam, né? E chamou a atenção do mundo para a questão racial, né? Então, são alguns exemplos, né? Mas, ó, veja, no Brasil, esse movimento de resistência e insurgência também está presente na nossa história. Embora a gente não tenha na nossa história uma tradição revolucionária do ponto de vista de movimentos que se levantem contra uma ordem estabelecida e causem uma mudança revolucionária, como na França, por exemplo, né, ou na Inglaterra, enfim, se a gente for estudar as revoluções burguesas, né, que realmente causaram mudanças estruturais na sociedade. No Brasil a gente não teve isso, mas a gente teve alguns momentos de insurgência que são importantes para a gente lembrar. Por exemplo, na década de 80, né, a gente tem um movimento pelas diretas já, né, que lutou pelo fim da ditadura empresarial militar, reivindicou eleições diretas, né, o que ia ajudar muito no retorno do nosso regime democrático. Se a gente quiser se aproximar mais, a gente vai ter os movimentos de junho de 2013, né, que é aquela série de protestos de ruas descentralizados, difusos, e por que não confusos também, né, que levaram milhares de pessoas para a rua para protestar inicialmente contra o preço dos transportes públicos, né, contra a violência policial, contra a crise econômica e social que tinha naquele momento, a insatisfação com os políticos, quer dizer, uma demonização aí da política brasileira, etc., e os desdobramentos desse movimento de 2013 a gente conhece, né? É bem conhecido de todos nós. O ano de 2013, quer dizer, ele marca um processo, marca a consolidação de um processo de reordenamento das estruturas sociopolíticas de poder, né? Na medida em que, desde o ano anterior, no final de 2012, etc., né, a gente já vai ter um conjunto de manifestações populares, entre aspas, né, que vão questionar o projeto de desenvolvimento em curso desde 2005, o chamado neodesenvolvimentismo, né? Eu já citei ele aqui, por isso que eu falei que eu ia retomar isso. E esse questionamento ele vai desacomodar as forças políticas que compunham o bloco no poder até aquele momento, né? E esse processo ele vai culminar no esfacelamento das alianças políticas que ali se tinha até aquele momento, as alianças políticas partidárias, inclusive, né? Ele vai esfacelar essas alianças e vai se desdobrar no impedimento da ex-presidenta Dilma Rousseff, né? E posteriormente na prisão do ex-presidente Lula, porque está tudo ligado ali ao que os estudiosos chamam, não os estudiosos, mas é uma coisa efetivamente de uma prática política, né? Que é o chamado lawfare, né? Que é aquela perseguição que se faz aos inimigos políticos por dentro da lei, né? Ou pelo menos aparentemente por dentro da lei, né? Vai culminar na prisão do ex-presidente Lula, que vai impedi-lo de disputar a eleição e vai, no final, propiciar a ascensão da extrema-direita ao poder central do país, né? Então, veja, claro, gente, que vou até chegar mais perto aqui da câmera para dar ênfase nisso. Eu estou colocando aqui de maneira muito resumida, tá? Eu estou colocando aqui de maneira muito, muito sintética. É óbvio que existem milhões de outros elementos, é óbvio que existem outras determinações, outros processos, mas eu estou tentando fazer um resumo aqui, mesmo sob o risco de parecer muito aligerado, mas esses são os elementos principais para a gente entender esse processo. Então, exatamente por isso, eu vou trabalhar aqui com uma hipótese. Uma outra hipótese. Vou fazer uma provocação. Outra provocação. Eu adoro provocar. Mas antes eu vou tomar um pouquinho aqui de água. Que é essas aulas onde só a gente fala, né? Dá sede. Então, vamos lá. Vou fazer uma outra provocação aqui. Vou trabalhar com uma hipótese. Né? A hipótese é a seguinte.
A hipótese que eu vou trabalhar diz que o bloco no poder, né, ele é constituído por frações da classe dominante que expressam diferentes interesses no que diz respeito à economia e à política. Isso é ok, tá? Essas diferenças, elas podem ser verificadas em comportamentos e ações que se manifestam em diferentes planos, né? Sobretudo nos aspectos teórico, prático, ideológico e político. Bom, até aí tudo bem também. Em que pese a convergência que apresentam no tocante à exploração da força de trabalho como modo fundante de se obter a mais-valia e, com isso, garantir a sua dominância na dinâmica da acumulação capitalista, as divergências sobre as formas, maneiras ou caminhos para alcançar esses objetivos pode fazer com que o conteúdo dos seus discursos e as suas práticas tenham colorações diferenciadas, né? E aí, nesse momento, acontece um curto-circuito no bloco no poder que pode gerar crises de grande envergadura, tanto crise econômica quanto crise política, tá? Bom, eu vou... Falei difícil, porque inclusive eu usei aqui minhas anotações, mas eu vou tentar traduzir isso de uma outra forma mais simples. O que eu estou querendo dizer é que a classe dominante, né, no interior do Estado, usando o interior, estando no interior do Estado, ou usando o Estado como um instrumento de legitimação dos seus interesses, essa classe dominante ela é composta por frações diferentes desta mesma classe. Tá? Então, os interesses podem ser diferentes em determinados momentos. Mas, quando se trata de atingir um objetivo comum, que é obter a mais-valia pela, né, obter o mais-valor pela exploração da força de trabalho, quer dizer, quando se trata de usar o Estado para garantir as condições gerais de reprodução da situação de assalariamento, né, superexplorado na sociedade capitalista, estas frações, elas costumam, de alguma forma, se unir, ok? Elas costumam, de alguma forma, se unir. No entanto, elas podem ter divergências com relação às formas de se fazer essa exploração do trabalho, ou as formas de gerar essa condição invariável do Estado capitalista e manter as condições gerais das relações de assalariamento. Então, deu para entender? Acho que deu para entender um pouco a hipótese com a qual eu tô trabalhando. E aí o que eu quero dizer é que quando isso acontece, quer dizer, quando eles não entram num consenso sobre as formas de garantir essas condições gerais da acumulação pelo Estado, né? E aqui eu tô lá no livro 1, né? Do Capital, estou lá na Lei Geral da Acumulação, uma coisa bem simples, né? A parte mais simples para a gente entender a dinâmica da sociedade capitalista. Então, a hipótese que eu estou trabalhando aqui é que quando eles não entram num acordo a respeito das formas de fazer isso pode gerar uma crise de maior envergadura ou de menor envergadura. Essa é a hipótese. Mais uma provocação aqui para vocês entenderem o que eu vou dizer a seguir, tá? Se essa hipótese estiver correta, então a gente pode destacar duas grandes ordens de questão. A primeira é que a ideia de paz social, né, de tranquilidade, a ideia de paz social, ou de ordem e progresso, como está escrito na bandeira, o lema positivista da nossa bandeira, né, de ordem e progresso, quer dizer, essa ideia, ela é sempre uma expectativa e nunca uma garantia, tá? Uma vez que o capitalismo brasileiro, ou de qualquer outro país, ele é marcado pela instabilidade que deteriora, em maior ou menor escala, o tecido social de tempos em tempos. E é aí que a gente tem a origem das crises, né? Um autor, dentro da tradição marxista, fundamental para a gente entender isso é Mandel, tá? Não é um autor com o qual eu trabalhe com frequência, mas fundamental para a gente entender esse processo. Né? A gente pode entender isso via Mandel ou via Mesários também, tanto faz, mas o Mandel ele é mais preciso ao explicar esse movimento aí
das crises, né? Das crises que deterioram o tecido social de tempos em tempos de uma maneira cíclica, né? O Mandel ele é fundamental para a gente entender isso. Essa é a primeira questão. A segunda é que a conjuntura desse início aqui do século XXI, dessa quadra de século XXI que a gente está vivendo, né, ela é uma conjuntura que tem sido marcada pela retomada de insurgências populares, como eu falei antes, que surgem como reação a esse movimento asfixiante do capital, né, e que, como resposta à crise de 2008, por exemplo, permitiu, ao mesmo tempo, o renascimento público e com braços estatais, tanto de ideologias quanto de práticas mediadas por perspectivas que não são, na verdade, de insurgência, mas de reposição de ideias e práticas que a gente achava que já tinha sido superada, como as perspectivas neonazistas, neofascistas, e do ponto de vista econômico, do ultraliberalismo. Né? Então, você veja que é uma coisa simples de se entender. Tem uma ação e uma reação. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente vai ter esse movimento de resistência e insurgência, a gente vai ter o advento, como resposta a esses movimentos, o advento de perspectivas autoritárias e anticivilizadas, antimodernas nesse processo. Então, uma dinâmica aí de ação e reação, tá certo? Bom, acontece que nessa conjuntura nós vamos ter além de tudo isso, além dessa dificuldade toda de se analisar essa conjuntura, a gente ainda vai viver um acontecimento de proporção global que nós não estávamos preparados para viver, que foi a pandemia da Covid-19, né? Ou seja, além de tudo isso que eu estou falando aqui, a gente ainda teve uma pandemia no meio dessa história, né? Então, o que significa isso? Quer dizer, uma pandemia, ela é caracterizada pelo fato de ser global, tá? Então, a depender do tipo de enfermidade que está em questão, né, a infecção pode ser combatida de várias maneiras. No entanto, na Covid, a gente está tratando de um vírus que até então era pouco conhecido da comunidade científica, né? O que fez com que as respostas para o enfrentamento biológico não puderam ser respostas imediatas, o que provocou a necessidade do isolamento e do distanciamento social entre as pessoas, e isso trouxe rebatimentos imediatos para a dinâmica de produção e reprodução social das relações vigentes a partir da infraestrutura econômica que se tinha naquele momento, tá certo? Então, os efeitos deletérios da crise, né, desde 2008, se somam aos efeitos da pandemia e vão encontrar no mundo politicamente polarizado um terreno fértil para o retorno dessas perspectivas anti-iluministas, antimodernas, né, neofascistas, etc. Então, após um período curto de estabilidade, pelo menos aparente, que a gente teve na geopolítica mundial, né, com exceção de alguns conflitos históricos específicos e de alcance regional ou bilateral, né, vai voltar esses movimentos neoconservadores e reacionários, né, amparado pela emergência de governos e ou líderes de extrema-direita que vão repor o ideário neoconservador de cariz fascistas na ordem do dia, né? Então, a gente vai ter aí os Estados Unidos, o Brasil, o Reino Unido, a Hungria, que mais? A Áustria, a Índia, né? Vão ser alguns exemplos dessa reversão na geopolítica mundial. Lembra que no início da falei, no início da crise de 2008, quando a crise de 2008 acontece, a gente tem um conjunto de governos de esquerda e de centro-esquerda, tanto na América Latina quanto na Europa, né? Agora, o que a gente tem é o contrário, né? A gente tem um esgotamento dessa que foi chamada por alguns atores como a onda vermelha, né? Principalmente na América Latina, né? A gente tem um esgotamento dessa onda vermelha e tem a reposição aí no lugar desses governos de extrema-direita, né?
Então, veja que desde a negação da razão moderna, né, da modernidade como mola propulsora do desenvolvimento civilizacional, que é isso que a modernidade coloca, né, a razão como mola propulsora de um desenvolvimento, né, até a difusão de fundamentalismos de toda a ordem, a gente vai assistir atos xenofóbicos, racistas, né, com destaque para a renovação de alguns movimentos que pregam a supremacia branca ou alguma coisa assim, né, movimentos misóginos, de intolerância à diversidade religiosa, a intolerância à diversidade sexual, de orientação sexual, a gente vai ter teorias conspiracionistas, a gente vai ter um retrocesso nas pautas relativas a direitos humanos e ao meio ambiente, sobretudo, né? O negacionismo climático não é algo trivial, não é acessório, não é uma bijuteria. O negacionismo climático ele é central para a preservação da vida no planeta, inclusive da própria espécie humana, né? E a gente vai ter esse negacionismo climático e tudo mais. Então, quer dizer, todo esse quadro ele vai obrigar os estados nacionais a repensarem o seu papel como agente responsável pela regulação social e pela provisão de bem-estar das suas populações, né? Então, vejam vocês que nesse cenário de incertezas, por isso que eu falei no início, né? Nesse cenário de incerteza e de um mundo em transição, dizer, que a cena política em escala global ela vai se redimensionar e antigos projetos societais vão se renovar ao mesmo tempo que esses pensamentos políticos ancestrais, com ares medievais, se recolocam na disputa, né? E essa disputa, quer dizer, esse repensar dos estados nacionais, e entendam que quando eu falo de Estado, eu estou falando também de sociedade civil, estou falando de sociedade, né? Estado e sociedade. Toda vez que eu falo de Estado, eu estou falando de sociedade também, porque vocês já me conhecem e vocês sabem que a concepção de Estado com a qual eu trabalho, ela é uma concepção que indissocia Estado de sociedade. Ou seja, o Estado só pode ser compreendido em relação à sociedade e a sociedade só pode ser compreendida em relação ao Estado que a conforma, né? Não tem como separar essas duas coisas, tá? Então, entendam isso. Então, essa revisão, quer dizer, que obriga os estados a se reverem, né? Ela vai colocar nessa disputa todas as características desse tempo moderno que vão passar a ser revistas. Por exemplo, a estrutura dos próprios estados nacionais, com as suas instituições e os seus propósitos, vai ser revista. E isso é muito claro no mundo, mas na nossa realidade brasileira, isso é uma das coisas centrais nesse processo que a gente vive, né? Tem uma disputa clara pela estrutura do Estado e as suas instituições neste momento. Né? Não é de hoje que a extrema-direita vem atacando as instituições do Estado, né? Ataca o STF, ataca o Executivo quando lhe convém, ou seja, não, né? Então, o Estado ele tem que ele passa, né, a ser colocado em xeque nesse momento. Quer dizer, a estrutura dos Estados nacionais com as suas instituições e os seus propósitos passa a ser revisto. Os novos modos de produção e reprodução social passam a ser revistos também, com destaque ao que a gente tem hoje, né, que é o uso exponencial de tecnologias de comunicação, a exemplo aí da chamada indústria 4.0, pelo fenômeno da uberização, né, da produção e das relações de trabalho, essa ideia do trabalho por plataforma, né? As formas tradicionais de circulação e consumo de mercadorias também passam a ser revistas, né, com isso que hoje em dia o pessoal chama de capitalismo de vigilância, pela desterritorialização também dos mercados,
né, com essa história aí das criptomoedas, né, bitcoins e de outras criptomoedas. O que é isso? Né? É o sonho, na verdade, esse é o sonho dourado dos capitalistas, que é a ideia de você ter um mecanismo de geração de valor que gere valor sem sem uma dependência, uma relação da esfera produtiva e que não tenha território e que não tenha o grilhão de um território, ou seja, que não tenha um país nacional que tenha autoridade sobre ele para regular, né? A criptomoeda é isso. Ela circula livremente no mundo e não tem nenhum país que possa fazer uma regulação sobre ela. Né? Então, esse é o sonho dourado, né? dos sujeitos. Né? Isso ainda não é do jeito que eles gostariam, né? Tem encontrado uma certa resistência, etc., mas é uma realidade da nossa época que precisa ser considerada. Né? Um outro elemento, por exemplo, a produção de entretenimento, de informação, né? Da forma como ela acontece hoje em dia e a capacidade que cada um de nós tem individualmente de produzir e socializar conteúdos do nosso interesse e disponibilizar esses conteúdos de maneira ilimitada com o mundo todo, como é o caso do que acontece no YouTube, nas redes sociais, sei lá, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, enfim, toda essa parafernália tecnológica toda que a internet nos trouxe, né? Isso não só muda também ou traz novas características para o processo estrutural que não é novo do circuito de geração de valor, né? Não é novo esse processo, mas ele traz características novas para esse processo, que vai conformar, inclusive, não só as nossas condições materiais de sobrevivência, né, que vão ter ali a estrutura do trabalho como seu elemento fundante, mas vai também manejar a construção das nossas subjetividades, né? Que é aquilo que o Dardot e o Laval chamam de a nova razão do mundo, né? Que é o neoliberalismo, na construção do sujeito neoliberal. Né? Então, vejam como esse processo ele é complexo. Então, todo esse museu de novidades vai nos obrigar, vai nos pôr a tarefa de pensar o tempo presente. Né? Eu acho brilhante essa expressão, né? Alcunhada na música do Cazuza, né? Um museu de novidades, né? Porque essa contradição entre essas duas coisas é muito interessante. Né? Um museu que deveria preservar uma história, em especial do passado, né? Traz as novidades. Né? Claro que tem museu contemporâneo também, de coisas futuristas, etc. Mas eu acho muito interessante essa expressão. E acho que ela se encaixa aqui. Então, todo esse museu de novidades vai nos impor a tarefa de pensar o tempo presente. Tá certo? E é um tempo presente que vai nos trazer algumas diferenças com relação a um passado recente. E aí aqui eu vou colocar uma outra hipótese, aqui eu vou colocar para vocês uma outra hipótese para o debate, tá? Outra provocação. Eu sou um provocador. Hoje eu vim com espírito de provocar. Vou colocar uma outra hipótese aqui para a gente pensar, tá? Bom, vamos lá. Tentem acompanhar o meu raciocínio. O que eu quero dizer é o seguinte: é que, historicamente, o Estado capitalista, tal qual o Marx e o Engels avisaram lá no manifesto, né, esse Estado ele sempre atuou como o grande gerente dos interesses da classe dominante. Tá? Ou seja, mesmo que a classe dominante tenha defendido desde sempre a supremacia do mercado sobre o poder estatal, eles nunca abriram mão da hegemonia que eles possuem nesse tipo de Estado. Ok? Até aí tudo bem. Isso também tá no Marx, né? Quando a gente resgata a metáfora
da base, né, da pirâmide, da estrutura e da infraestrutura. Tá? O que acontece agora é que, e essa é a hipótese que eu quero trabalhar, é que a classe dominante ainda precisa do Estado como instrumento de dominação, mas boa parte dos instrumentos de dominação que antes eram reservados ao Estado, hoje são feitos diretamente por essa classe dominante. Ou seja, eles não precisam mais do Estado para manejar determinados instrumentos de dominação. Bom, essa é a hipótese. Ficou difícil de entender? Vou tentar ser mais claro. O que eu estou dizendo é o seguinte: se a gente for pegar a riqueza acumulada pelos grandes capitalistas do mundo, né, pelas grandes empresas do mundo, e que, paradoxalmente, uma riqueza que se acumulou muito mais durante a pandemia, e esses dados nós já temos, nós já conhecemos, infelizmente, desculpa, eu não trouxe esses dados aqui agora, porque isso está me ocorrendo, eu estou lembrando disso agora, tá? Mas a gente tem informações de que a concentração de riqueza, né, na pandemia, ela se tornou muito maior, né? Os bilionários do mundo ficaram mais bilionários no mundo, né? E alguns que já eram milionários se tornaram bilionários durante a pandemia, tá? Depois a gente pode buscar essa referência para não parecer que eu estou fazendo uma citação sem a referência, mas a gente tem esse dado e é conhecido de todo mundo, isso saiu na imprensa, no jornal, etc. Né? Porque chamou a atenção, inclusive, deles próprios, de que eles achavam que a pandemia ia lhes trazer algum prejuízo e, na verdade, foi o contrário. Mas o que eu estou querendo dizer é que se a gente pegar a riqueza acumulada dessa turma nesses últimos anos, vamos pegar só o exemplo das Big Techs, né, que são as grandes empresas de tecnologia. Pegar o caso do Elon Musk, por exemplo, que é o cara que está na crista da onda aí, que é o cara que a Zambelli foi pedir ajuda, né, nos últimos tempos aí. Vocês viram lá no Twitter, ela pedindo ajuda para o Elon Musk. Vamos pegar só o caso do Elon Musk. A riqueza acumulada que esse sujeito tem, ela é maior do que o PIB de um conjunto imenso de países em desenvolvimento. Ou seja, você tem concentrado na mão de uma pessoa uma riqueza maior do que de muitos países, de muitas nações. Isso dá a esses sujeitos um poder econômico e, consequentemente, também político, porque eles vão brigar pelo poder político, que vai fazer com que eles, de alguma forma, mantenham a hegemonia na estrutura dos estados nacionais que lhes interessa disputar, mas, ao mesmo tempo, com o uso dessas tecnologias de informação que conformam as novas formas de subjetividade, que conformam as nossas subjetividades, né, eles não vão precisar do Estado para manipular corações e mentes ao longo do mundo. Eles não vão precisar do Estado como mediação para manipular e manejar a subjetividade de massas populacionais muito grandes. Eles podem fazer isso diretamente, né? Tá aí para provar o que eu estou dizendo, as tais das fake news, as tais das notícias falsas, das correntes do WhatsApp, etc. Né? Se vocês procurarem nos streamings, falando, vocês vão encontrar documentários sobre isso, filmes sobre isso, que mostram como que essas tecnologias são utilizadas para manejar mesmo as massas populacionais, interferindo, inclusive, nos resultados de eleições, na ascensão de governos, na deposição de governos. Né? É o que acontece no Reino Unido, com aquela história da Cambridge, né? Da Cambridge Analytica, né? E, perdão, Estados Unidos? Não, no Reino Unido. Eu falei Estados Unidos? Reino Unido? Enfim, no Reino Unido. No Reino Unido. O que acontece no Reino Unido com a Cambridge Analytica, que depois vai para os Estados Unidos, né? Que vai dar na eleição do Donald Trump, né?
e se tenta fazer um processo parecido com o do Brasil. Claro, o do Brasil teve outras implicações, porque quando a gente tem a eleição aqui no Brasil, que vai levar a extrema-direita ao poder, né? A Cambridge Analytica e todo aquele esquema já tinha sido denunciado, eles estavam sob investigação e etc. Né? Então, aqui não acontece do mesmo modo que aconteceu no Reino Unido e nos Estados Unidos, mas a estratégia, né, o conhecimento necessário para manipular as massas, né, manejar corações e mentes das massas, já estava dado. Isso significa o quê? Voltando aqui à minha hipótese, que esta classe dominante, né, essa burguesia internacional, né, que de alguma forma se associa com algumas fações da classe burguesa local, né, a burguesia interna, ela pode chegar às massas diretamente sem a mediação do Estado. Então, esse é o eixo central da hipótese que eu estou levantando, entende? Então, o Estado ele permanece como um instrumento de dominação, mas algumas dimensões das formas de dominação não precisam mais da mediação do Estado. Essa é a hipótese, tá? E eu estou falando de hipótese porque isso é complexo e eu estou estudando isso ainda, né? Não tenho muito claro, eu estou estudando isso ainda. Então, eu não tô fazendo essa afirmação contundentemente, por isso que eu estou colocando aqui como uma hipótese para gente, a gente pensar também, tá? Bom, então, a partir dessa hipótese, nesse sentido, eu posso retornar ao texto do Betinho, né? Aquele que a gente falou no início do texto de análise de conjuntura, eu vou retornar ao texto do Betinho, mas eu tomei a liberdade de atualizar o texto do Betinho na parte do texto em que ele fala da informação e da democracia, tá? Porque, claro, ele escreve o texto na década de 80, né? E ali ele já fala da informação, só que ele remete a produção da informação que manipula mentes ao Estado, como se o Estado detivesse o monopólio disso, né? E é a hipótese que eu estou falando, quer dizer, o Estado ele não deixa de ser um instrumento de dominação, mas ela se dá de outras maneiras. Por isso eu tomei a liberdade de atualizar o texto do Betinho, nessa parte que fala da informação e da democracia. Então, nessa conjuntura, né, as formas de dominação elas vão se dar diretamente pela classe dominante, sem a mediação estatal, né, pela centralidade que a informação vai ocupar. Então, vamos ver. O Betinho levantou alguns pontos e eu vou dialogar com esses pontos, tá? Primeiro ponto, né, inspirado lá no texto dele. A informação que antes era apropriada e monopolizada pelo Estado como um elemento fundamental de poder é agora monopolizada pelas empresas privadas de comunicação, as chamadas Big Techs. Esse é um ponto para a gente pensar e refletir. Um outro ponto. Essas empresas, elas estão em busca do monopólio da produção e difusão das informações e do conhecimento, a partir das quais a realidade é pensada sem mecanismos de controle público, né? Ou mesmo o controle estatal sobre a qualidade ou a veracidade dessas informações. Né? Então, veja aí a briga pela regulação da mídia, a regulação da internet, etc. Quer dizer, essas empresas elas estão em busca desse monopólio, né? Mas elas querem encontrar uma realidade onde não haja mecanismos de controle público sobre a qualidade e a veracidade dessas informações. Né? Esse é um outro ponto importante. São dos dados. A partir dos órgãos oficiais do Estado, ela é tanto relativizada quanto desacreditada. Quer dizer, o negacionismo ele chega aí também, já que esses dados, né, estatísticos produzidos pelos órgãos oficiais se valem de metodologia científica, se valem da ciência, eles são desacreditados, porque eles são negacionistas da ciência, né? Lembra disso? Então, a estatística, nesse caso, ela deixa de ser confiável para ser uma arma política, tá? Isso é um ponto importante. O outro ponto é o Estado, sem fiscalização e controle democrático que dê conta dessa nova realidade, ele passa a se limitar
a funções básicas sem impacto social, né? O Estado ele não abre mão das funções básicas que lhe são inerentes, mas elas não vão ter impacto social de transformação na sociedade, de incidência na vida das pessoas, na direção de produção de bem-estar e de desenvolvimento mesmo, porque esse Estado ele não vai ter fiscalização e controle democrático que dê conta disso, né? Que dê conta dessa nova realidade. E isso induz a gente a uma outra discussão, não é uma discussão para aqui, agora, para a nossa aula, mas é um outro debate que eu estou metido nele também, que eu estou envolvido nesse outro debate também, que é pensar as formas de participação, de controle social, não só para as políticas públicas, mas para a sociedade como um todo, né, perante as ações do Estado. Nós precisamos repensar as formas tradicionais de participação, democratização das estruturas de Estado, nessa nova conjuntura. Esse é um outro assunto, mas é um elemento que se destaca aqui na nossa confusão. Um outro elemento que eu queria chamar a atenção é um elemento que mostra para a gente que novos atores são convocados para impedir as insurgências que podem surgir nesse contexto, né? Ou novos atores, na verdade, não novos atores, mas atores antigos que passam a desempenhar um papel diferente do que desempenhavam historicamente nas democracias mais perenizadas, né? Nos períodos mais perenes, mais tranquilos de democracia, esses atores tinham um papel. Agora eles passam a ter outro papel. Quem são essa gente? Essa gente que eu estou falando são aquelas que são idolatradas por essa nova direita, por essa extrema direita, né? Que é o uso da força, o militarismo, a repressão policial, né? Essa paixão absurda pelo exército. Quer dizer, esses caras eles voltam para o centro do debate, né? Não só do debate, da ação, né? Contra nós, né? Contra a população e contra qualquer insurgência, né? Isso é um elemento. Um outro elemento, há uma perda de substância popular devido ao aumento da concentração de poder, do elitismo, da tecnocracia, que vai redundar na perda de direitos e no esfacelamento da capacidade do Estado responder às demandas sociais. Tá certo? Há também uma perda da substância democrática. As estruturas de democratização do poder, elas vão se tornando obsoletas diante dessa nova realidade, né? Uma vez que as tecnologias de comunicação e informação, elas dão para a gente uma sensação de que a comunicação entre o cidadão e os seus representantes pode acontecer diretamente, né? Elas dão essa falsa sensação. É aquela situação, vão de lembrar disso, na década de 70, na década de 80, quando a gente tinha lá os nossos ídolos, as pessoas que a gente admirava, que podia ser um ator, uma atriz, ou um cantor muito famoso, que a gente gostava, admirava. Eu sou de uma época que essas pessoas eram inacessíveis, elas viviam num mundo que não era o mesmo mundo da gente, né? Você imaginasse, um dia você andasse na rua e encontrasse com uma pessoa dessas, nossa, era um acontecimento, né? Mas viviam num outro mundo, né? Hoje em dia, com as redes sociais e com essa coisa, você passa a seguir, né? Que tem a história dos seguidores, né? Nas redes sociais. Você passa a seguir uma pessoa dessa, um artista famoso, alguém desse mundo inacessível, e de repente você manda uma DM ali e o cara te responde. Eu não estou dizendo que são todos, né, que isso acontece com todo mundo. É claro que às vezes nem é a própria pessoa, tem uma assessoria para fazer isso, né, dependendo do grau de celebridade que é, de quem a gente esteja falando, você tem uma assessoria que vai ali, responde, tá, mas muitas vezes é a própria pessoa mesmo, né? Muitas vezes é a própria pessoa mesmo que faz isso. E isso passou a ser uma moeda de troca muito importante, né? Ainda ontem eu via uma entrevista com a Alice Braga, né, que é uma atriz brasileira
que faz muito sucesso no mundo inteiro, enfim, é uma atriz brasileira de Hollywood, né? A Alice Braga. E eu vi uma entrevista dela que ela dizia que os estúdios de Hollywood, para contratar atores, eles estão pedindo que os atores informem a quantidade de seguidores que eles têm na rede social. Então, quanto mais seguidores o ator tiver na rede social, né, mais chances ele tem de conseguir um papel, de conseguir um emprego. Né? Então, essa sensação, né, de você estar ligado direto à pessoa, isso vai causar uma perda da substância democrática, em especial dessas democracias que foram construídas em cima da lógica da representação e da representatividade, né? Da democracia representativa, que ao longo do processo aí de desenvolvimento, das lutas sociais, inclusive, foi construindo formas de participação da população na vida pública, na construção da agenda pública e etc. Né? Então, veja, esse é um elemento importantíssimo. Então, até aqui, nós poderíamos considerar que esses elementos fazem parte da conjuntura, né? E que, como tal, eles expressam a velha e conhecida luta de classes. Mas é aí que a história atual nos coloca um enigma. Então, não sou só eu que estou colocando enigmas aqui para a gente pensar, estou problematizando. A história vai nos colocar também um enigma, porque vai nos mostrar que nessas mudanças conjunturais existem elementos que vêm alterando também as estruturas. Né? Também alterando também parte do que seria estrutural, não no seu conjunto, né? Não no seu conjunto, porque o capitalismo ele continua a gente continua sabendo o que ele é e como ele funciona, porque a base disso tudo não se alterou, né? A base da expropriação, da propriedade privada, né? A função do Estado como garantidor da propriedade privada, quer dizer, tudo isso permanece, mas a gente tem esses elementos conjunturais e a gente percebe mudanças pontuais em coisas que são estruturais, né? Como a própria forma de construção das nossas subjetividades. Né? Não dá para dizer que a gente vai voltar a ter a construção das nossas subjetividades feitas com os elementos de anos passados. Não dá, não tem volta. Né? Então, nós vamos perceber que tem uma relação aí entre conjuntura e estrutura que a gente não sabe mensurar a dimensão disso ainda, né? Eu não encontrei ainda nenhum analista na ciência política, na sociologia, nas ciências sociais ou no serviço social que desse conta de desvendar essa realidade para nós, né? Porque é um processo em curso, né? Então é sempre mais difícil, né? Então nós não vamos conseguir mensurar isso. E aí a gente tem que se colocar, e eu já estou caminhando aqui para o fim, porque o meu tempo já acabou faz tempo, a gente tem que se fazer algumas perguntas para tentar desvendar esse enigma. E aí eu vou terminar colocando algumas dessas questões e pensando com vocês aqui como é que o serviço social pode se dar nesse processo. Por exemplo, a supremacia do rentismo, né? Ou seja, o mundo comandado pelo capital financeiro, ele conseguiu suplantar as formas de acumulação baseadas na estrutura produtiva de capital? Essa é uma questão essencial. Por que essa é uma questão essencial a mim, me parece? Porque pensar como é que se dá a acumulação no tempo presente significa a gente considerar todos esses elementos que eu coloquei aqui, incluindo a questão das novas tecnologias, etc., significa a gente considerar esses elementos para a gente pensar as formas de resistência à superexploração daquilo que nos é fundante, que é o trabalho. Tá? A história não terminou como queria o Francis Fukuyama, né? A história não terminou. A centralidade do trabalho não foi deslocada para outras dimensões, como a dimensão comunicativa, ainda que eu esteja falando bastante de comunicação aqui,
Mas o trabalho como categoria fundante do ser social e apropriado pelo capitalismo como um elemento para a expropriação, né, isso não está alterado, pelo menos numa determinada perspectiva. A questão é que existem autores, inclusive autores do nosso campo, né, de um campo progressista, de um campo crítico, inclusive de um campo marxista, que vão dizer que há uma mudança, né, que há uma mudança nas formas de acumulação, né, na dinâmica de acumulação. Tem um texto muito, muito interessante nesse sentido, que problematiza isso, que é um texto que está nesse último livro, lançado pela editora Cortez, que foi organizado pela professora Raquel Raicheles e outras companheiras, que é um livro que trata das transformações no mundo do trabalho, das metamorfoses recentes no mundo do trabalho. Tem um texto de uma companheira, que é a professora da PUC de São Paulo, da Economia, a professora Rosa Marques, né? Nesse texto da professora Rosa Marques, ela traz um pouco essa problematização, né? E ela vai levantar essa hipótese de que o capital pode se acumular sem a base produtiva, né? Que ele pode, que as formas de acumulação hoje elas podem acontecer por conta da supremacia rentista, por conta da supremacia do capital financeiro, ela pode acontecer sem a sua base produtiva, sem o lastro na base produtiva. Então, é importante a gente fazer esse debate, e eu coloquei essa como a primeira questão para a gente pensar, porque é uma questão essencial que vai incidir, como eu disse, no trabalho, no mundo do trabalho, e, consequentemente, também na produção da questão social. Mas eu já chego lá. Um outro elemento que eu queria colocar para a gente problematizar, né, esse finalzinho, que é o seguinte: a guerra semiótica que nós vivemos é a nova forma de expressão primaz da luta de classes? Vamos pensar nisso. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. A comunicação conduzida pelas big techs, né, ela tem um viés ideológico da extrema direita. Isso significa que eles nos impõem uma leitura da realidade que não tem lastro na realidade, né? As chamadas fake news, elas vão moldando uma cognição pública fora da realidade objetiva. E isso faz com que a mentira se enraize e a mentira deixa de ser identificada como mentira, né? E essa mentira, ela satisfaz o viés de confirmação e a pessoa acredita naquilo como verdade. Ou seja, é muito mais que pós-verdade, é a auto-verdade, né? E isso é um elemento que a gente pode considerar como uma nova forma de expressão da luta de classe? Não sei. Temos que pensar nisso. Um outro elemento, e esse eu coloquei isso aqui para fazer graça com vocês, esse outro elemento que eu vou falar aqui, porque tem a ver com o anterior, né? A briga pela regulação da inteligência artificial vai conseguir suplantar a desinteligência orgânica? Eu coloquei esse elemento aqui para brigar com vocês, porque para brincar, né, com vocês, porque eu estou lembrando aqui da fala que a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, fez essa semana, quando eles estavam julgando aí aquela ação que foi cometida pela deputada Carla Zambelli, né, que contratou um hacker para invadir o sistema do sistema de justiça, expedindo mandatos de prisão, né? E ela vai e quase expede um mandato de prisão para ela própria. E a ministra Carmen Lúcia, então, no julgamento desse processo, fez essa fala, dizendo que, enquanto as pessoas estão preocupadas com a inteligência artificial, ela estava preocupada com a desinteligência orgânica de algumas pessoas, se referindo a Carla Zambelli, que quase emite um mandado de prisão para ela própria. Eu coloquei isso aqui para brincar com vocês, mas esse é um elemento que está dado também, né, para a gente pensar, para a gente pensar um pouco isso, porque esse elemento vai estar colocado agora nas eleições, nestas eleições. Se nas eleições passadas a gente teve o uso aí das redes de WhatsApp, enfim, das redes sociais, né, influenciando a eleição,
Agora a gente tem esse elemento da inteligência artificial que pode também entrar nesse processo de conformação das nossas subjetividades. É importante prestar atenção nisso, né? E aí, diante desse contexto, quer dizer, para pensar o serviço social nesse contexto, a gente tem que considerar alguns elementos que são constitutivos da profissão, para a gente poder entrar nesse debate da melhor forma possível. Vamos terminar por aí. Eu arrolei algumas dessas questões também, mais problematização, para a gente pensar um pouco isso. Primeiro elemento que eu quero destacar para nós, agora falando aqui de nós, do serviço social, né? Primeiro elemento seria as metamorfoses da questão social. Né? Pensar a questão social nesse contexto é fundamental para a gente entender como é que a gente vai se posicionar a partir de um projeto que vem se tornando cada vez mais difícil de ser defendido. Os valores e os princípios do nosso projeto, que apontam para a construção de uma outra sociedade que não essa, eles têm, nessa conjuntura que eu coloquei, né, que a gente discutiu aqui, se tornado cada vez mais difíceis de serem defendidos. Né? As condições históricas de reversão dessa sociedade, elas se colocam cada vez com mais dificuldade. E isso vai trazer, e isso tem a ver diretamente com a maneira como a questão social aparece também nesse contexto. Quer dizer, como é que as manifestações da questão social se tornam visíveis nesse contexto? Não é? Isso é importante para a gente pensar. Uma coisa a gente já despertou, uma coisa nós já despertamos, né? Que para entender as manifestações da questão social, a gente precisa entender como é que se dão as relações que dizem respeito à constituição dos sujeitos. Então, a gente entendeu que a gente não pode deixar de considerar as questões de gênero, né? A gente não pode deixar de considerar as questões de raça, né? Isso é fundamental para esse processo. Isso nós já entendemos, né? Mas, além disso, e eu não estou nem falando de classe aqui, porque classe já está dado. Né? Não estou nem falando de classe aqui, porque né, as interseccionalidades, né, entre essas dimensões, elas já estão dadas, isso a gente já descobriu, isso é tranquilo para nós. Mas como é que elas se tornam visíveis? Numa sociedade, por exemplo, onde a gente tem um fenômeno que é o fenômeno da pobreza digital, por exemplo. Como é que a gente lida com isso? Nós vivenciamos isso, nós da universidade, aí quero dar esse exemplo, nós da universidade vivenciamos isso na pandemia, né? Como é que a gente, eu estou me referindo especificamente à dificuldade que a gente teve com o tal do ensino remoto. Como é que a gente ia continuar o processo de ensino, né, na pandemia, a partir dessa coisa do ensino remoto, se os nossos alunos não tinham acesso à internet, se os nossos alunos não tinham acesso ao computador, se os nossos alunos não tinham acesso a um celular que pudesse ter internet, que pudesse assistir às aulas e fazer as atividades. Né? Então, nós vivenciamos isso. Então, esse fenômeno da pobreza digital é uma nova manifestação, né, da questão social nesse contexto que precisa ser colocado e que nós precisamos enfrentar. Essa é uma dimensão. A outra são as próprias transformações no mundo do trabalho, quer dizer, os meios e os modos de trabalho, eles não apenas se modificaram, eles não só modificaram na forma, como se modificaram em conteúdo também, né? E aí eu queria chamar a atenção, por exemplo, dar um exemplo aqui para a gente pensar essa questão mesmo do trabalho plataformizado, né? Do trabalho por plataforma. Isso altera o conjunto das relações, isso vai incidir também na questão social, né? Mas isso altera o conjunto das nossas relações. E vejam vocês, por exemplo, o governo vem tentando apresentar uma proposta de regulação disso que tem sido chamado de trabalho plataformizado, né? A proposta do governo é muito ruim. Mas vejam vocês que os trabalhadores por plataforma, por aplicativo, eles também são contrários ao projeto. Mas eles não são contrários ao projeto pelo mesmo motivo que nós, né? Nós temos críticas ao projeto, mas não a necessidade dos trabalhadores terem direitos
e terem trabalho protegido, e terem proteção ao trabalho. Não é? Atenção. Quer dizer, nós somos totalmente favoráveis à ideia de que o trabalhador tenha regulação que lhe garanta direitos e garanta proteção ao trabalho. Que ele tenha direito às indenizações, que ele tenha direito à aposentadoria no futuro, que ele tenha direito à proteção mediante algum acidente, que ele tenha direito à insalubridade, etc, etc. Nós somos favoráveis a isso, ok? Então, a ideia de regular para se ter direitos, ok. No entanto, o projeto, eu digo que o projeto é ruim, porque ele cria essa figura do trabalho plataformizado, mas ele não diz quem, onde, nem como, nem porquê. Então, isso significa que essa categoria do trabalho plataformizado, ao ser assumida e regulada pelo Estado, sem dizer quem, onde, como e porquê, pode espraiar para toda a sociedade essa modalidade e fazer com que os capitalistas vejam aí mais uma forma de superexplorar a força do trabalho em todos os ramos da produção, inclusive no nosso. Então, o trabalho plataformizado pode ser entendido como o trabalho dos assistentes sociais, como o trabalho dos professores, como o trabalho dos médicos, né? Como trabalhos que não podem ser plataformizados, que precisam da relação humana acontecer, como o nosso, tanto de professor como de assistente social, né? Mas isso pode acontecer, quer dizer, se não disser quem, onde, nem como e por quê, qualquer tipo de trabalho pode ser entendido como trabalho plataformizado, e isso pode gerar um caos na nossa sociedade do ponto de vista das nossas condições objetivas de sobrevivência. Né? Então, dentre outras coisas, o projeto traz esse problema. A questão que eu estou levantando aqui é que os trabalhadores por aplicativo, eles são contra o projeto, mas não por esse motivo. Eles são contra o projeto porque essa nova forma de relação social trabalho dá a eles a sensação de que eles não pertencem à classe trabalhadora, porque, de alguma maneira, eles são proprietários dos modos de produção. O que eu quero dizer com isso? O cara, ele tem a moto, é dele ou é alugada, ou seja, a responsabilidade sobre este meio de trabalho é dele. O carro do cara do Uber é dele ou é alugado e a responsabilidade é desse cara, não é da empresa, né? O sujeito que tem uma propriedade, um apartamento, uma casa, e ele coloca essa casa no Airbnb, né? Essa casa é dele, não é alugada, né? Então, isso faz com que essas pessoas, a partir de todo o aparato ideológico da classe dominante, evidentemente, né? A partir disso, eles vão se entender como proprietários, consequentemente, do modo de trabalho. Consequentemente, eles não vão se entender mais como classe trabalhadora. Entende o que eu quero dizer? Então é difícil você convencer esse cara de que a autonomia que ele acha que ele tem no processo de trabalho é relativa, não é absoluta. Vai ser difícil você convencer esse cara disso. Então eles são contra o projeto, né? São contra uma regulação estatal que lhes garanta direitos, porque eles entendem que eles são proprietários do processo inteiro, quando na verdade eles não são proprietários do processo inteiro. Né? E essa nova forma tem se tornado dominante. Né? Quando a gente percebe, por exemplo, que a Uber é a maior empresa de táxi do mundo, mas ela não tem um táxi. Que o iFood é a maior empresa de delivery de alimentos, de comida do mundo, mas ela não tem um restaurante e nem uma moto de entrega. Né? Que o Airbnb é a maior empresa hoteleira do mundo, mas ela não tem um apartamento, ela não tem uma casa, ela não tem um quarto no seu nome. Né? Ou seja, isso foi deslocado para o próprio trabalhador. Né? Isso foi deslocado para o próprio trabalhador. Agora a responsabilidade é dele também. Mas ele está submetido às regras que são dadas por um mercado de trabalho que ele não define essas regras. Entende? Mas ele acha que ele é o proprietário. Ele acha que ele tem a autonomia plena, quando na verdade ele tem uma autonomia apenas relativa nesse processo. Então, então esse elemento ele é fundamental, né, para a gente pensar as transformações no mundo do trabalho, né,
numa dimensão do ponto de vista das relações privadas, mas também temos que pensar do ponto de vista da relação da coisa pública. Aí vamos pensar os trabalhadores do setor público, né, e os serviços públicos. Os serviços públicos continuam relevantes nesse processo? Né? Se a gente tem uma mudança significativa nesse processo de relação de trabalho a partir dessas novas tecnologias, os serviços públicos eles continuam relevantes? E a forma de vínculo desses trabalhadores com a esfera pública, que é o seu patrão, né? Ela vai se dando da mesma forma? Não, a gente sabe que não. A gente sabe que a precarização é uma condição quase que estrutural desse processo, né? A precarização das relações e das condições de trabalho, a gente sabe disso. No entanto, a gente tem que pensar não só que a relação empregatícia, né, de assalariamento, também reflete na relevância e na qualidade desses serviços públicos. Então, nós temos que pensar nessa dimensão também, né? Um terceiro ponto, e último, e talvez seja o mais essencial para nós, que diz respeito ao projeto profissional, né? Ao PEP, ao Projeto Ético Político Profissional da nossa categoria. Quer dizer, os princípios e os valores desse projeto, eles são passíveis de serem reafirmados, ok? No entanto, como se constroem mediações possíveis com os sujeitos com os quais os assistentes sociais se relacionam no seu cotidiano? A partir dessa nova realidade. Porque, historicamente, né, a gente construía essa mediação de uma maneira mais visível, de uma maneira até mais orgânica, eu diria, né, com outros segmentos da classe trabalhadora, porque, de alguma forma, havia condições da gente se entender como trabalhador nesse processo, haja vista, vou dar aqui o exemplo, o Congresso da Virada, né? O Congresso da Virada é um grande, um momento emblemático que nos mostra como essa articulação é possível, a articulação entre uma categoria profissional e outros segmentos da classe trabalhadora que compartilham desse mesmo projeto. O Congresso da Virada é isso. Ele expressa isso, né? Como é que a categoria, né, ao se aliar com outros segmentos da classe trabalhadora que compartilham do mesmo projeto, conseguiu virar a mesa, né? E conseguiu mudar a direção social da profissão. Ou seja, a gente tem esse exemplo na nossa história. Mas como é que isso se dá nos dias de hoje? Como é que se dão as mediações possíveis entre uma categoria que tem um projeto específico de profissão, que remete à construção de uma sociedade alternativa, que não é esta da ordem do capital, com outros segmentos da classe trabalhadora que compartilham do mesmo projeto, do ponto de vista, inclusive, da construção de estratégias, etc, etc, etc. Como é que a gente faz isso? E isso ficou mais claro para mim, pensando aqui fora do serviço social, mas serve para o serviço social, isso ficou mais claro para mim nesse movimento que nós estamos tendo agora com a greve, né? Há além de nós estarmos buscando uma pressão no nosso patrão, estou falando aqui das universidades federais, tá? Porque eu sei que tem pessoas que estão assistindo que não estão na Universidade Federal, mas pensando nessa greve das universidades federais. A greve ela tem a ver com a relação entre patrão e empregado, né? No caso, nós, professores e os trabalhadores, os técnicos, somos os empregados. Quem é o nosso patrão? É o governo. Então, veja, além da relação entre nós, trabalhadores, e o nosso patrão, que é o governo, né, a gente tem a mediação das nossas representações, no caso das organizações sindicais. E o que a gente está assistindo hoje? Né? O que a gente está assistindo hoje é uma grande impossibilidade de construção de uma certa hegemonia entre as diferentes frações dessa organização, que é a organização sindical, dentro de um mesmo campo político. Esse desafio que nós estamos vivenciando agora e que nós vamos ter que enfrentar é um desafio que está dado para toda a classe trabalhadora. E no caso do serviço social, esse desafio se coloca na construção efetiva do projeto, com outros segmentos. Não adianta só a gente falar
que temos que nos articular com os movimentos sociais. Isso é insuficiente. Me perdoem o sincericídio, mas só dizer vamos articular com os movimentos sociais, isso é insuficiente. Precisamos mais que isso. Vamos articular com os movimentos trabalhadores. Precisamos de mais que isso. A gente precisa estabelecer alianças que concretamente atuem na resistência coletiva das opressões que se agravam nessa conjuntura que nós estamos colocando aqui. Porque senão vai ficar só no discurso. Vai ficar só no discurso. E nós vamos viver a eterna contradição que os nossos alunos, que quando vão para o estágio, trazem para a gente em sala de aula. Professor, aqui eu aprendo uma coisa, mas lá é outra, lá é diferente. Lá na instituição é difícil fazer o que vocês falam aqui na universidade. Não dá para... Né? Não dá, professor, lá a realidade é outra, o mundo é diferente do que vocês falam aqui em sala de aula. Senão nós vamos ficar nesse looping fatalista o tempo todo, né? Então, esse é um desafio que a gente precisa colocar aqui para o que a gente chamou nessa aula de serviço social em tempos de barbárie, né? Então, acho que é isso. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Eu extrapolei em muito o meu tempo, peço perdão por isso, mas também não fui interrompido, né? Então, acho que vale a pena. E aí a gente fica à disposição para continuar dialogando, para continuar conversando, mas eu espero que essas reflexões e essas provocações que eu fiz aqui sejam de alguma valia para nos mobilizar para a luta, mexer com a gente, tirar quem está na sua zona de conforto, sair da sua zona de conforto e a gente vir para um processo mais efetivo de resistência e de insurgência. Então, muito obrigado e boa noite boa noite a todos, enfim, e obrigado aí pela atenção e pela paciência de ter me ouvido esse tempo todo. Um grande abraço a todos e um grande abraço aos nossos companheiros aí da universidade. Até mais.